Ele era sim um menino, mas hoje ele já não é mais um menino. Ele é o nosso Deus. Aleluias! Glória a Deus. Então nós vamos compartilhar hoje uma palavra que se chama assim: e o seu reinado não terá fim. Repita comigo: o seu reinado não terá fim. Aleluias! Ah, irmãos, é tremenda essa palavra. Glória a Deus. Vamos construir juntos nesta manhã Jesus segundo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós devemos conhecer a Bíblia. Esse é o nosso manual. É aqui que realmente nós estudamos o ministério de Jesus. Nós conhecemos o nosso Deus e nós sabemos quem Ele é através da sua palavra. Ele se revelou a nós. Aqui nos evangelhos em Mateus, Marcos, Lucas, João, 4 visões de 4 homens que viram o ministério de Jesus e escreveram. Irmãos, cada um de acordo com o seu olhar, mas não há variação. Todos eles exaltam Jesus. Todos eles viram sinais, prodígios e maravilhas. Então, hoje eu quero construir com você, pela palavra de Deus, esse Jesus, irmãos, do qual nós adoramos. Porque eu não quero que a igreja cresça pensando que aquele Jesus, ai, coitadinho, nasceu numa manjedoura, foi colocada no meio dos animais. Ou então aquele Jesus, ai, está lá na cruz, coitadinho, aquela cara. Não, irmãos, o nosso Jesus é diferente. O nosso Jesus é o Todo-Poderoso. O nosso Jesus estava com Deus. O nosso Jesus era Deus. E aí Adão caiu. E ele disse assim: eu vou lá, porque eu vou resgatar a humanidade. É esse o nosso Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. E o nome Jesus quer dizer Messias. Quer dizer ungido. Quem foi que deu o nome para Jesus de Jesus? Vamos ver quem sabe. Pegadinha. Foi o próprio Deus, gente. Quando o anjo visita Maria, nós vamos ler daqui a pouco. Foi o próprio Deus. E porás o nome de Jesus. Então quem escolheu foi Deus Pai o nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá em Lucas capítulo 1. Versículo 26 a 38. Você que está aí com a sua palavra, Lucas. Está um chiado aqui na caixa. Lucas 1, do 26 ao 38. Não, aqui, ó. Tá chiado bem forte. Glória a Deus. Vamos ler do 26 ao 38. Eu vou ler aqui. Lucas 1, do 26 ao 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de? Este será grande e será filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Repita comigo. E o seu reinado não terá fim. Versículo 34.
Então disse Maria ao anjo: Como serás isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia estéril, porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Irmãos, eu gosto dessa passagem. Obrigada, Nandinha. Já saiu o chiado. Eu gosto dessa passagem porque, irmãos, é quando Maria é pega de surpresa. Vamos construir Maria perante a palavra de Deus esta manhã? Porque, irmãos, nós honramos Maria. Nós, os cristãos, honramos Maria. Maria foi uma mulher que foi escolhida na geração dela para trazer o Salvador. Deus não erra, Deus sabe quem Ele escolhe. Irmãos, é como se Deus viesse para São Paulo e escolhesse uma das moças para trazer Jesus. Olha que honra, irmãos. Olha como essa moça era pura, como essa moça era aprovada diante de Deus, como ela era agradável aos olhos do Senhor. Irmãos, Maria, ela tem todos os méritos, porque ela foi aquela que foi responsável para trazer o Salvador. Irmãos, Maria merece todo o nosso respeito, sim. Maria era humilde. Maria era uma mulher que você não vê depois, ela acompanhando o ministério de Jesus, ela falando: você sabe com quem você está falando? Sou mãe do Salvador? Não, irmãos. Em nenhum momento a palavra de Deus enaltece Maria. Em nenhum momento ela quer se sobressair. Em nenhum momento, irmãos, nós vemos Jesus falar para seguir a Maria. Jesus deu toda a honra para Maria. Irmãos, foi a mulher mais íntima de Jesus na terra. Você já parou para pensar? Eu fico imaginando ela olhando para Jesus lá, quando eles foram subir para se alistar, havia um alistamento na cidade. A palavra de Deus diz que eles subiram para se alistar, que era da época do governo. Irmãos, e ali deu a hora de Jesus nascer. E a palavra disse que não houve lugar na hospedaria. Em nenhum lugar fala que não havia dinheiro para pagar a hospedaria. Aqui nós já quebramos aquele estigma de que Jesus era pobrezinho. Irmãos, fala que não havia lugar na hospedaria. Então Maria, forte e corajosa do Senhor. Irmãos, primeiro filho, o Filho de Deus. Ela vai para um estábulo, ter o Salvador. E ela olha para o rostinho dele e fala assim: eu sei quem você é. Você é o Salvador. Entra comigo, irmãos. Você não é meu, você é Deus. Você já parou para pensar como ela olhou? Ela olhou para aquele bebezinho tão indefeso. Irmão, parecia tão indefeso ali. Mas sabia que ela não era dele. Que era o Senhor dela, o Deus dela, o Salvador dela. Irmãos, Maria, ela é digna de toda a nossa honra. Mas em nenhum momento nós devemos idolatrar Maria. Maria, ela abriu mão de viver os seus planos para viver os planos de Deus. Porque, irmãos, ela estava noiva de José. E de repente o anjo aparece e diz que ela terá o Filho de Deus. Irmãos, vamos parar para pensar. Ela ia casar com José, talvez esperasse um pouco para ter filhos.
E de repente, os planos de Deus eram outro para ela. Mas o que ela diz no último versículo? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Irmãos, será que nós estamos sendo como Maria diante do Senhor? Sabe, muitas vezes nós temos planos, nós temos projetos e nós devemos planejar mesmo, nós devemos ter sonhos, mas de repente Deus te pede algo. Irmão, de repente Deus pede de você alguma coisa, ou de repente Deus quer que você dê uma oferta a mais. Será que nós somos como Maria? Senhor, aqui está a sua serva, cumpra aos seus propósitos em mim. Porque Maria deixou de viver os seus planos, os seus projetos, para viver os projetos do Senhor. Será que nós somos que nem Maria? Uma jovem. Cadê os jovens dessa manhã? Deus usa os jovens! Oh, aleluia! Eu já quebro em nome de Jesus essa coisa de que Deus não usa jovem. Deus usa jovem sim. Maria era uma jovem e trouxe o Salvador para o mundo. Você é jovem, você tem a força do Senhor. Deus vai te usar onde Ele te colocar em nome de Jesus. Eu quero essa unção aí de jovem, de juventude. Enquanto ela olhava no rosto do seu bebê, o seu filho, o seu Senhor, o seu Salvador, a sua majestade, ela se lembrou das palavras do anjo. E o seu reinado não terá fim. Repita comigo. E o seu reinado não terá fim. Queridos, o divino entrando na terra através de um ventre de uma jovem. Aleluias. Jesus, o Filho do Deus vivo, estava pisando nessa terra. O mundo para comemorar Jesus. Irmãos, nós temos que ser os primeiros a celebrar e comemorar. Porque nós sabemos quem Ele é. Sabemos que Ele veio como um bebezinho. Ele andou sobre esta terra. Mas Ele é o nosso Salvador. Aleluias! Maria foi uma discípula de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Maria acompanhava o ministério de Jesus. Maria foi uma seguidora. Sim, ela teve outros filhos. A palavra de Deus fala que Jesus tinha irmãos. José, ele meio que não aparece muito na história. Então, alguns estudiosos dizem que José poderia ter tido uma morte precoce. Você vê que José, ele aceitou a responsabilidade de ser o pai do Salvador, mas depois ele não aparece muito. Maria assistiu à sua crucificação e morte. Irmãos, aquele bebezinho, ela assistiu à sua crucificação e sua morte. E Jesus, sendo crucificado, ele diz para João, seu discípulo, cuida dela, essa é sua mãe e esse é o seu filho. Irmãos, a história de Maria é muito linda, mas nós não devemos idolatrar Maria. Maria teve outros filhos, coabitou com José. Maria, sim, foi uma mulher escolhida por Deus, sim, agraciada por Deus, mas Maria morreu. E foi enterrada, como os outros discípulos de Jesus. Então, glória a Deus pela vida de Maria. Mas não devemos enaltecer Maria. Certa vez, está aí Lucas 8, 19 a 21. Disseram assim para Jesus. Olha, irmãos, a Bíblia tem todas as respostas que você procura. Disseram assim para Jesus, olha, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Olha só, a mãe e os irmãos. E não podiam aproximar-se por causa da concorrência de quem, gente? Do povo. E lhe comunicaram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora,
querem te ver, querem ver-te. E ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Irmãos, o próprio Senhor Jesus não enalteceu a sua mãe, nem os seus irmãos. Em nenhum momento ele colocou Maria como algo, irmãos, como Deus, como algo que pudesse exaltar Maria. Mas ele diz que aqueles que ouvem e praticam a sua palavra são aqueles que são da família de Jesus. Aleluia! Então essa é a nossa construção de Maria nessa manhã. Maria foi abençoada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Agora eu já quero passar para Jesus. Ah, Jesus. 100% homem, 100% Deus. Pastora, como que era isso? Não sei, irmãos. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para ele. Porque Jesus era 100% homem porque ele sentiu a traição, ele sentiu o abandono, ele sentiu a dor na cruz, ele chorou gotas de sangue. Jesus, quando chega para ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Jesus era humano também. Jesus era como eu e você, se sentia muitas vezes frustrado. E ele chorou porque ele achou que o povo era incrédulo demais naquele tempo. E eles não estavam crendo que ele iria ressuscitar a Lázaro. 100% Deus, irmãos. Depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele fez sinais, prodígios, maravilhas. Aonde o Senhor Jesus chegava a majestade, chegava o poder, chegava a graça do Senhor. Ah, irmãos, imagine o olhar de Jesus. Ah, imagine só a presença de Jesus. Ah, ao chegar em cada lugar, irmãos, havia a glória do Senhor sobre ele. Todos sabiam que ele era diferente. Ah, irmãos, eu queria estar com Jesus humano naquela época. Mas nós não podemos. Já foi, já passou. Está escrito aqui os 4 evangelhos. E quando eu leio, eu fico apaixonada por Jesus. Ah, irmão, quanta autoridade. E muitas vezes falando que ele expulsava demônios pelo Beelzebu, falando que não era nada da parte de Deus. Quem é esse que perdoa pecados? Jesus teve os conflitos dele nessa terra, irmãos. Jesus veio pregar o reino de Deus, mas também não foi fácil. A incredulidade do povo, o profeta na sua casa não tem honra. Muitas vezes ele não fez tantos milagres em sua terra por causa da incredulidade do povo. Se você ler os evangelhos, você vai ler que muitos diziam assim: quem é esse? É o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que é para perdoar os pecados? Irmãos, havia sim uma multidão que seguia Jesus, mas a mesma multidão que seguia Jesus foi a mesma multidão que disse: Jesus ou Barrabás? Não, solta Barrabás e crucifica Jesus. Irmãos, sim. Jesus, ele nasceu no estábulo, como já foi dito, porque não havia lugar na hospedaria. Jesus recebeu de presente ouro, incenso e mirra quando era bebê. Ah, irmãos, brilhou uma estrela no céu, e os reis magos seguiam a estrela e foram até ele, e abriram dos seus tesouros, diz a palavra de Deus em Mateus 2,11. E ele deu ouro, incenso e mirra. Quem aqui recebeu um pote de ouro, incenso ou mirra no seu nascimento? Ele era rei, mesmo estando no estábulo. Dotado de sabedoria, Jesus. Ah, eu adoro falar de Jesus. Aos 12 anos ele ensina no templo. Quem aqui está me acompanhando? Quem aqui conhece a palavra de Deus? Aos 12 anos ele ensina no templo.
Irmãos, é dotado de sabedoria, porque ele era a própria palavra. Ele estava com Deus quando foi escrito. Aleluias! Aleluias! Por isso que você tem que mergulhar nessa palavra, você tem que conhecer essa palavra, você tem que saber de cor essa palavra, porque o mundo não vai te enganar, irmão. Quando você estiver cheio dessa palavra, o mundo não vai te enganar, porque você está cheio de Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Aleluias. Oh, irmão, estou sentindo a presença dele aqui. Aleluias. Irmãos, não temos muitos relatos dos 12 aos 30 de Jesus. O Senhor colocou no meu coração que hoje eu deveria falar só de Jesus, 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 Jesus. E eu quero te encher de Jesus nessa manhã. Aleluias. Dos 12, irmãos, aos 29, nós não temos relatos. A Bíblia não deixa claro. Com certeza Jesus se especializou em carpintaria, é isso que fala? Porque fala, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o carpinteiro? Oh, irmãos, mas aos 30 anos de idade, ele vai ao encontro de João Batista. Está comigo na palavra? Ele vai ao encontro, irmãos, porque é chegada a hora do Filho de Deus se manifestar. E aos 30 anos ele vai até João Batista, e João Batista, que tinha a mesma idade que ele, como nós vimos na palavra de Deus, João Batista era filho de Isabel, tinha 6 meses só na frente. Irmãos, João Batista diz, não, eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Porque João Batista sabia quem era Jesus. João Batista sabia da revelação. João Batista já sabia que iria ser o Rei dos Reis. E o seu reinado não terá fim. Então ele é batizado. Jesus diz, para que se cumpra toda a justiça. João Batista Jesus. E quando ele sai das águas, aleluias, há uma voz, irmãos, junto com uma pomba, que é o Espírito Santo, que diz, este é meu filho em quem me comprazo. E a partir dali, Jesus recebeu o Espírito Santo, assim como eu e você recebemos um dia, e passamos a ser testemunhas de Jesus, tanto aqui até os confins da terra. Jesus. Então começa o seu ministério. Irmãos, o ministério de Jesus começou com 30 anos. Ele começou a formar a sua equipe, começou a fazer os seus discípulos, cada um de um jeito. Irmãos, andaram com Jesus, viram os sinais, viram os prodígios, viram as maravilhas. Mas posso te falar uma coisa? Nós estamos no melhor tempo. Porque Jesus já não está mais aqui humanamente, mas Ele deixou o Espírito Santo para mim e para você.
E Jesus era próspero, irmãos. Nós não vemos o Jesus mendigar algo aqui na palavra de Deus. Aquela coisa de Jesus pobrezinho. Ah, irmãos, ele se fez pobre porque ele desceu aqui embaixo para nos resgatar. Mas Jesus nunca foi pobre. Jesus tinha tudo o que ele precisava. Jesus, irmãos, a palavra de Deus fala que mulheres investiam no ministério de Jesus. Deus levanta mulheres para investir no ministério de Jesus. Lucas 8, de 1 a 3. Mulheres que investiam mesmo o seu dinheiro. E aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susanas e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com os seus bens. Mulheres que investiram no ministério de Jesus. Irmãos, imagina alimentar Jesus e os 12. Tinha que ter muita bênção, irmão. Imagina chegar na sua casa. Chega eu, o pastor e mais 11. Viemos almoçar? Haja comida, irmão. Ô, glória! Mas na casa de crente sempre tem bênção, irmão. Na casa de crente sempre tem banquete. Na casa de crente, olha, crente não bebe, mas o que come. E a gente ama comer, né? Mas amém, glória a Deus. Voltando aqui. Jesus teve mulheres que investiram no seu ministério. Jesus teve um jumento 0 quilômetro, irmãos. Jesus não pegou um jumentinho usado, não, de carga, não. Jesus, para entrar em Jerusalém, um jumento 0 quilômetros. Jesus andou com os famosos da época. Vocês sabem disso? Ele andou na casa de Zaqueu, na casa de Simão e na casa de Jairo. Vocês viram aí que quem investia no ministério dele era embaixador de Herodes. Jesus andava na alta sociedade, mas também na baixa. Jesus se importou com todos. Jesus, ele multiplica os pães, não por causa dele. Você não vê Jesus falando, eu estou com fome, eu vou multiplicar os pães e os peixes. E os discípulos falaram, despede essa multidão, para que vá e compram comida. Jesus falou, não. O que temos aí? Aí tem um menino que tem os peixinhos e os pãozinhos e ele multiplica. Andar com Jesus, irmãos, é maravilhoso. O que você tem aí nesta manhã? Ah, pastor, eu só tenho meu coração. É tudo que ele precisa, irmãos. Amém? O que você tem aí? Seja como aquele menino, irmão, entrega para ele nesta manhã, em nome de Jesus. Jesus teve o melhor dos seus perfumes. E nos pés. Trabalho de 1 ano. Quem lembra aqui da mulher que ungiu Jesus? Jesus fez sinais, prodígios, maravilhas. Perdoava pecados e expulsava os demônios. A Bíblia diz assim, irmãos, que não haveria livros para escrever todos os seus milagres. João 21, 25. Eu quero que você agora grave isso no seu coração. Porque Jesus, ele é o mesmo e ele continua fazendo milagres na minha e na sua vida. E ele é o Deus de milagres, sim. Pode não haver possibilidade, pode estar tudo escuro, pode estar tudo, meu irmão, pandemia, doença, caos. Quando Jesus chega, acaba tudo e a glória de Deus vem sobre nós. Eu acho lindo esse versículo, é o último versículo do livro de João. Diz assim, porém, ainda muitos
muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Irmão, olha que versículo lindo. Não há livros que caberiam tantos os feitos e milagres de Jesus. E Jesus ainda continua fazendo na minha e na sua vida. Irmão, não haveria livros no mundo de tanto milagre que Jesus já fez. Feche os seus olhos. Agradeça aí por um milagre que Ele já fez na sua vida. Um milagre, irmão, agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. Eu sei que tem mais de um, mas agradeça só um. Jesus, obrigada pelo milagre. Obrigada por ter me salvado. Obrigada, Senhor, por ter me libertado. Obrigada porque hoje eu estou na sua casa. Ah, obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, porque o Senhor continua sendo um Deus de milagres. Aleluias. Aleluias. Agora eu quero construir o terceiro Jesus. Estão preparados? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Se entregou naquela cruz, porque sendo Deus ele poderia ter descido dali. Conseguiu aguentar a dor e pagou o preço, amém? Pastora, segundo Jesus, que heresia! Irmão, é esse segundo Jesus que nós cremos. É esse Jesus que anda com você dia e noite, noite e dia. É o Jesus ressuscitado. É o Jesus ressurreto. É o Jesus que disse que enviaria o Consolador. É o Jesus que disse que você receberia o Espírito Santo do alto. É esse Jesus a qual nós servimos, adoramos e exaltamos sobre este lugar. Aleluias. Aleluias. Irmãos, o segundo Jesus, ele muda o calendário, porque tem um antes de Cristo e tem um depois de Cristo. Vocês estão me entendendo? Quando nós colocamos 2020 lá, nós estamos colocando que Ele veio, Ele morreu, girou o tempo, girou o ano, a partir daí começou a contar o ano. Jesus foi revolucionário. Lucas 24, vamos ler, do 36 ao 43. Eu quero te falar desse segundo Jesus, irmãos. E nessa manhã eu quero que você receba, porque há poder nas palavras, há poder do Espírito Santo sobre este lugar. E tudo aquilo que você precisa, o Espírito Santo está aqui para te presentear. Aleluias! Lucas 24, do 36 ao 43. Vamos ler. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Irmão, eu estou falando do Jesus ressuscitado. Ele entra onde não tem porta, ele atravessa a parede, ele entrou naquele lugar e disse: a paz seja convosco, discípulos. E nessa manhã ele está aqui neste lugar dizendo: a paz seja convosco. Olha só, irmãos, versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo o quê? Um espírito. Mas ele lhes disse: porventura estáis perturbados, e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, e Jesus mostra as mãos, e os pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, irmãos, furado da cruz. E
por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tens alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ah, irmão, Jesus está com você quando você está na sua casa. Jesus vai com você quando você vai para o trabalho. Jesus está com você quando você senta na mesa. Jesus está com você quando você chora. Jesus está com você quando você está cansado. Jesus está com você quando você pede socorro. Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. É esse Jesus que eu estou falando, é esse que nós cremos, é Ele que disse que foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, é esse Jesus que eu quero pregar para você nessa manhã. Não é um Jesus da manjedoura, não é um Jesus morto, mas é um Jesus ressurreto, cheio de glória, cheio de poder, um Jesus maravilhado, exaltado e glorificado por Deus Pai. Aleluia! Oh, rabachorianda labás. É esse Jesus que nós adoramos. É esse Jesus que é o poderoso. É esse Jesus que nos comprou pelo preço de sangue. E agora, irmãos, Ele envia o Espírito Santo para morar em nós. É esse Jesus de quem estamos falando. É Ele que nos traz sentido à vida. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos coloca de pé a cada manhã. É Ele que nos livra dos vírus. É Ele que te dá o seu trabalho. É Ele que te dá a sua saúde. É Ele que te deu a sua família. É esse Jesus que é pregado aqui nessa manhã. A qual Jesus você tem servido, irmão? É o Jesus da manjedoura? É o Jesus 100% homem, 100% Deus? Ou é o Jesus ressurreto? E eu quero terminar em Apocalipse capítulo 1, de 9 a 18. Irmãos, a partir do momento que você for lendo, se você quiser falar em língua, se você quiser levantar, se você quiser pular, irmãos, não se detenha. Mas eu estou falando de um Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso bom pastor. Irmão, Ele consegue ser o nosso Pai de amor, Ele é tudo junto ao mesmo tempo. E Ele consegue suprir todas as necessidades humanas. Apocalipse 1. De 9 a 18. Eu, João, irmão, Jesus está vendo João. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E achei-me em espírito, no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei então para ver quem falava comigo. E voltando, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho de Deus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Em sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva, como neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol da sua força. Ai, quando eu vi, eu caí aos pés como morto, porém ele me pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, e estive entre os mortos, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vê, e ação, e que há de acontecer. Aleluia! Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Senhor. Irmãos, eu estou pregando aqui para vocês, esse Jesus 2.0, cheio de poder, aquele que foi morto, mas que agora vive para todos sempre. Esse é o Jesus que eu vos prego nessa manhã. Oh, ralabachou, ralabachei, calabás. Ralabachou, andalabás. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Então que haja motivos para você festejar o seu Natal como nunca. Irmãos, ao falar de Natal, você deve saber que ele nasceu sim, ele foi homem sim, mas hoje ele é o glorificado, ele é este que vos descrevi. Aleluia! Você pode levantar, começar a louvar a Deus, começar a levantar este lugar, um altar de adoração, começar a adorá-lo, começar a exaltá-lo, a este Jesus que eu vos prego, irmãos. Qual Jesus você tem servido? Comece a dizer a Ele palavras de amor. Comece a cantar, irmãos. Comece a exclamar. Comece a dizer as palavras que vêm, Pai, do Espírito Santo. Comece a falar em línguas. Dance para Ele, cante para Ele. Faz o que você quiser nessa manhã, mas adore a este Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluias. Oh, seja exaltado, Senhor, neste lugar. Pai, eu quero dizer como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido, Jesus. Eu bem sei em quem eu tenho crido, Senhor. Tu és o Cristo, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, esperamos por Ti. Pai, queremos estar contigo na eternidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorá-lo. Vamos adorar a Ele, irmãos, nessa manhã. Enche esse lugar de adoração, enche esse lugar, meu irmão. Oh, ralabaxoreandalabás. Oh, ralabaxê. Santo, 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 santo. Oh, Senhor. Exaltado nessa manhã, nesse lugar. Tu és santo, santo, santo. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Aleluias. Aleluias. Vamos cantar, vamos cantar. Aleluias. Aleluias. Oh, Espírito. Oh, Espírito, te adoramos, te adoramos. Oh, Senhor,
seja exaltado. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você pode dizer, em espírito, te adoramos, te adoramos. Diga, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos do início. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Diga pra ele. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, receba da graça do Senhor nessa manhã. Receba, irmãos. Receba. Aleluia. Tem uma unção tremenda aqui nessa manhã, amém, queridos? Porque Jesus está aqui. Ele prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, no nome dele ele estaria presente.
E Jesus está aqui. E onde Jesus está, algo sempre acontece. Amém? Pode tomar o seu assento, queridos. Fabi, você consegue colocar um texto para mim? Provérbios 3, 9 e 10. Debaixo dessa unção, queridos, enquanto a Fabiana vai colocar um texto que eu quero compartilhar com você nessa manhã, para nós honrarmos a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? Aproveitando, eu queria apresentar a dona Clarice, que está nos visitando hoje, aquela senhora bonita, que é mãe da Priscila, veio lá de Cotia para conhecer a gente hoje e adorar esse Jesus. Vamos aplaudir a Deus pela vida dela. Seja bem-vinda, viu, querida? Em nome de Jesus. E fala para o Sinclair pagar almoço para a sogra hoje, viu, Priscila? Aleluia, glória a Deus. Amados, olha o texto aqui. Leiam comigo, queridos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso de 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui existe um mandamento com promessa. Quando você honra a Deus, Ele te abençoa. Vocês entendem? Honrar. A pastora falou no meio da pregação que as mulheres honravam a Jesus, financiando Jesus e os discípulos e a obra com os seus bens, com finanças, com dinheiro. Queridos, eram mulheres ricas e elas abençoavam, honravam ao ministério de Jesus Cristo, querido. Existe um princípio aqui da honra. Hoje nós estamos celebrando um culto especial de Natal. Vocês gostaram da mesa? Onde o aniversariante, o homenageado, o principal, o mais especial, o que tem que ser honrado nessa casa é o que está escrito aqui, Jesus, amém? O aniversário é dele. Eu sei que você já vai dar presente para a pessoa que você ama, vão receber presente, né? Já compraram o presente aí de quem você ama, querido? Seja generoso com quem você vai abençoar, amém? Essa semana a gente estava na colação da minha sobrinha, que se formou em nutrição. E sexta-feira nós estávamos lá na casa da minha irmã. E aí cada um vai comprar um presente. Na ceia de Natal nós vamos trocar presentes. E aí a Rebeca, minha filha, falou: papai, vamos fazer amigo secreto? Além do presente, vamos fazer um amigo secreto? Aí eu falei: vamos comprar qualquer coisinha, um amigo secreto de R$10. Ela falou: não, papai, tem que ser generoso, R$10 é muito pouco, de 30 a 50. Aí eu falei, eu glorifiquei a vida, sabe por quê, queridos? Quarta-feira, uma dessa série de mensagens, eu preguei sobre generosidade, e ela estava sentada aí onde você está. Eu fiquei feliz porque ela está aplicando a palavra que ela está aprendendo. E Deus usou ela para falar comigo. Amém? E na hora de honrar ao Senhor, nós temos que honrar com o coração generoso também. Eu não sei o que você veio hoje no culto. Esse é um momento que você tem que entender, irmão, que é adoração. Tem gente que acha que a música é adoração. Não. Adoração é muito mais que música. Música é um dos caminhos que leva à adoração. Quando você honra o Senhor com os teus dízimos e com as tuas ofertas, você está adorando a Deus. A Bíblia diz assim: consagre tudo ao Senhor. Consagrar tudo, o teu salário, tua retirada, tua vida, tua casa, tuas finanças, tudo, irmão, tudo consagre ao Senhor. E nós consagramos, e consagrar fala de adoração. Você tem consagrado o teu salário, a tua retirada ao Senhor? Você tem sido fiel quando você honra a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas, querido? Aleluia! E quando Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos isso, nós estamos gerando adoração diante do Senhor. A Bíblia diz assim,
não se apresenteis diante do Senhor com mãos vazias. Querido, há um princípio bíblico. Quando há culto, há um momento de ofertar, há um momento de contribuir. A Bíblia diz isso. Não foi nós que inventamos. E agora chegamos nessa época do ano e de repente passou um filme na nossa cabeça, quando eu estava orando aí, como Deus tem sido bom. Quando a pastora falou, agradeça por um milagre, né? Tantos milagres que Deus tem feito na nossa vida. É ou não é verdade, gente? Olha, um milagre que eu estou olhando aqui, ó, atrás da Patrícia, debaixo da mesa lá. Não sei se os irmãos já viram, mas nós já compramos o nosso 5º ar-condicionado para colocar aqui na igreja, amém? Já passamos lá o cartão pela fé, agora precisa pagar, amém? Amanhã, cadê o Edevan? O nosso engenheiro elétrico vai vir aqui preparar a parte elétrica. E amanhã também o Nando vai trazer o amigo dele, que é o engenheiro de som, que nós vamos refazer todo o som da igreja. É um projeto que nós vamos fazer por ano que vem. E na quarta-feira, a empresa do ar está vindo instalar o ar-condicionado. No nosso culto de quarta. Lembrando, hein, essa semana o nosso culto não vai ser quinta, vai ser na quarta, amém, queridos? Já vai ter ar-condicionado no último culto da semana, né? Porque depois o último vai ser... não, tem semana que vem ainda. Quarta e quinta, e vai ter o culto da virada da semana que vem. Mas, queridos, você que levou seu envelope vermelho, ou quer pegar o envelope vermelho que é a oferta alçada, nós precisamos honrar o pagamento do ar. Amém, queridos? Compramos à vista. Passei o cartão aquele dia que eu estava cheio de fé. Passei o cartão à vista. A pastora falou, mas amor, não tem dinheiro. Eu falei, não, vamos passar que Deus vai honrar. Amém? Quando você honra Deus, querido, Deus também te honra. Amém? Existe um tempo determinado, mas a honra, ela vai chegar na sua vida, sim ou não, queridos? Deus é fiel, Ele é bom, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos queridos na terra. Amém? Então que você nesse momento possa consagrar agora o teu dízimo, a tua oferta alçada, as tuas sementes. Tem envelopes nas laterais, lá atrás. A maquineta está lá no balcão da diaconia. Você que vai honrar a Deus hoje, com todo a tua fazenda, com todas as suas primícias. O que é primícia, querido? Primícia é primeiro. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, todos os recursos que Deus coloca na sua mão. A primeira coisa é o teu dízimo. Você já separa, porque dízimo fala de primícia. Olha o que diz o texto: honra o Senhor com o teu dinheiro, com a tua renda, com primícias de toda a sua renda. É o primeiro, é o dízimo, querido. Amém? Muitas vezes a gente recebe algo, Deus coloca um valor na nossa mão, e a gente vai pagar isso, vai pagar aquilo, vai viajar, e paga aluguel, paga água, paga luz, vai para o cinema, come pizza, compra roupa, compra sapato. Quando chega na hora de honrar o Senhor, acabou. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Nando, vem aqui, querido, orar para nos abençoar com os dízimos e com as ofertas. Aleluia. Nós vamos orar antes e depois que o louvor for adorar a Deus, você venha. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Entenda esse momento, querido. Pastor, adoração, música, não. Adorar em espírito e verdade é quando eu levanto a mão e fecho o olho? Não. Dízimo e oferta fala de adoração, porque você está consagrando todo o teu salário, todas as suas retiradas, toda a sua renda, você está consagrando a Deus, irmão. E a Bíblia diz, consagre tudo ao Senhor. Amém? Quarta-feira, antes do Nando orar, deixa eu falar algo que está dentro desse contexto aqui. Quem você acha que está por trás dessa crise? Empresas falindo, pessoas perdendo o emprego. Quem você acha que está por trás disso, irmão? Eu ia falar quarta-feira, mas já vou te adiantar para quarta você vir. É um principado,
é uma potestade. E esse principado e essa potestade que está por trás de tudo isso, foi o único demônio que Jesus deu nome. Quando você lê a Bíblia, Jesus não dá nome de nenhum demônio. A gente aqui no Brasil dá nome de demônios. É uma cultura, né? Pombagira, Zela, Pilintra e tantos outros. Mas a Bíblia, ela só dá o nome de um demônio. E Jesus falou o nome desse demônio que atua no dinheiro. E esse demônio se chama Mamon. É um principado, é uma potestade. E quarta-feira agora é o encerramento da nossa série de mensagens de Prosperando em Dias de Crise. E quarta-feira agora nós vamos falar como vencer Mamon. Porque Mamon tem derrotado muita gente nesse mundo, inclusive muito crente. É um principado que atua nas finanças. Por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus 6:24. Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon, querido, é um principado. É uma potestade maligna. Que atua no dinheiro, nas finanças. Então nós precisamos vencer Mamon. E uma das maneiras, agora nesse culto. Quarta eu não vou falar disso. Porque tem muita gente que pensa, pastor, eu já dei meu dízimo, já dei minha oferta. Não, é muito mais que isso, querido. Quarta-feira agora nós vamos falar como vencer Mamon. Mas para este culto, uma das maneiras que você vence Mamon é quando você consagra o teu dízimo, a tua oferta ao Senhor. Amém? O diácono Nando agora vai orar e nós vamos concordar com a oração dele, em nome de Jesus. Estenda só. A paz, igreja. Estenda suas mãos aqui, frente ao gasofilácio. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero, Pai, já abençoar, Pai, Senhor, todos os dízimos e todas as ofertas que serão colocadas nesse gasofilácio hoje, Pai. E declarar, Pai, Senhor, que será, Pai, Senhor, abençoado, Pai, a todos aqueles, Senhor, amado Deus, que vierem ofertar, Pai. Mas também, Senhor, eu venho pedir, Pai, Senhor, uma unção, Pai, especial, Pai. Aqueles que não vão poder, Pai, Senhor, dizimar nem ofertar hoje, Pai. Senhor, aqueles que não podem dizimar, Pai, Senhor, é porque ainda não tem, Pai, uma porta de emprego. Mas, Senhor, Pai, abre, Pai, Senhor, então as portas de emprego, Senhor. Pai, dê sustância, Pai. Dê, Pai, Senhor, sustento a eles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E aqueles, Pai, Senhor, que, Pai, não podem ofertar ainda, Pai, Senhor. Coloca a semente na mão deles, Pai. Para que eles possam plantar, Senhor. Possam semear, Pai. E venham colher a 30, 60 e 100 vezes mais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E, Senhor, Pai, aqueles, Pai, Senhor, que estão, Pai, Senhor, no projeto do ar, Pai. Pai, Senhor, eles deram, Pai, Senhor, uma oferta de amor a Ti, Pai. Oh, Pai, nunca, Pai, poderemos superar o Senhor no dar, Senhor. Pai, então, Pai, Senhor, Pai, que seja uma porção extra, Senhor, uma porção, Pai, Senhor, com abundância, Pai, que seja recalcada, sacudida, Pai, e transbordante, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, amém, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo
tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aplaudam o Senhor. Deus é bom. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Amados, nós estamos encerrando o culto de hoje. Antes, deixa eu fazer uma lembrança. Você que vai passar o culto da virada conosco, dê o seu nome hoje, né? A Aline já está com a prancheta lá atrás, né? À noite, pode dar para a pastora, para a Fabiana também. A gente está se organizando, o que cada um vai trazer, para depois do culto da virada a gente ter o nosso jantar, amém, queridos? Por mesas por família, mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara, mantendo os cuidados, gente. Vamos continuar tendo prudência, sensatez, não tenha contato físico, não aglomere, não deixe de usar máscara, não deixe de usar álcool em gel, amém? Tudo bem, gente? Nós precisamos ser prudentes e sensatos, como servos de Deus, amém? Aleluia. Vamos então estar encerrando, tem mais algum recado? Tudo em ordem? Amém. Então, essa semana, lembrando de novo, o culto não é na quinta. Por que o culto não vai ser na quinta? Quem sabe? Porque quinta é véspera de Natal. Se eu fizer o culto na quinta, só vai estar eu e Jesus aqui, né? Assim, que ele vai estar mais ninguém. Porque vocês vão estar na véspera com as suas familiares. Então, nós vamos fazer na quarta-feira o encerramento do seminário Prosperando em Dias de Crise. Amém? E com a estreia do nosso ar-condicionado. Aleluia. Né, Devan? Aleluia. Glória a Deus. Né, Nandinho? Amém. Vamos estar orando então, queridos. Oh, aleluia. Queridos, se você não vier na quarta-feira, um Feliz Natal para você, né? Os irmãos que vão vir na quarta, a gente já dá Feliz Natal na quarta mesmo. Amém? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra tão tremenda. Obrigado, Senhor Jesus, como é maravilhoso falar do Teu nome. Como é maravilhoso falar dos Teus feitos. Como é bom saber que servimos um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, um Deus tão perdoador, tão misericordioso, tão bondoso. Obrigado, Jesus querido. Que nestes dias, ó Pai, de semana de Natal, nós não venhamos esquecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, que o Senhor venha nos nossos corações, trazendo paz e esperança nesses dias tão difíceis. Que o amor do Pai, no qual não poupou o seu único filho para morrer por nós, esteja sobre cada família. E que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo maravilhoso esteja sobre cada um de nós nesta manhã que estamos aqui
e de você que nos acompanhou pela internet também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma boa semana. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? E domingo também estaremos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus, amados. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora